Eu imagino que você já tenha reparado que o brasileiro que vem em 2025 para os Estados Unidos não é o mesmo brasileiro que vinha na década de 80 e na década de 90. Antes o plano era simples. O brasileiro queria trabalhar, ganhar em dólar, juntar o máximo de dinheiro possível e vir para o Brasil viver bem aposentado. Então as pessoas elas escolhiam onde elas iam morar respondendo principalmente 3 perguntas. Onde que tem mais emprego? Onde que o salário é maior? E onde que eu tenho conhecidos, amigos ou parentes a encontrar um emprego e pegar no tranco e começar a colocar minha vida em dia. Só que nos últimos anos isso mudou completamente. Hoje o perfil de brasileiro que vai para os Estados Unidos ele é outro, enfrenta outras dificuldades e precisa estar atento a outros pré-requisitos na hora de escolher onde que ele vai morar. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Isso porque o brasileiro que ele vem para cá hoje, ele não quer mais voltar para o Brasil. Ele quer construir uma história nos Estados Unidos, ele quer ter família no país, viver e criar uma família num lugar mais seguro, mais próspero. Ele quer poder se aposentar no país e curtir esse lugar maravilhoso de primeiro mundo. Então ele pensa muito sim na sua vida profissional, mas ele pensa também nas futuras gerações crescendo e vivenciando essa jornada aqui, e não colhendo só o benefício disso numa vida no Brasil. Esse papo que a gente está tendo hoje aqui, ele faz parte de uma série gratuita que eu estou disponibilizando para todo mundo, aqui no meu canal do YouTube. São vários e vários vídeos falando sobre a vida aqui nos Estados Unidos, para quem virou residente permanente, para quem quer vir morar um tempo com visto temporário por um período mais longo. Tem muito conteúdo, eu já postei vários vídeos e tem muito vídeo ainda para postar, então se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal, porque você não vai querer perder os próximos vídeos que eu tenho para fazer. Bom, vamos lá. Você que está querendo então vir para os Estados Unidos, você precisa estar atento sobre essas mudanças do perfil do brasileiro, porque isso pode te afetar e provavelmente você vai se ver nisso que eu tô falando. Bom, eu tenho que fazer uma ressalva que nada do que eu vou falar aqui é absoluto. Tudo tem exceções, desde pessoas que vinham décadas passadas e que vinham para ficar, assim como pessoas que vêm hoje em dia, construíam uma reserva financeira, voltar para o Brasil. Então, assim, aqui eu não tô querendo trazer regra nenhuma, mas na maioria das vezes o que eu noto é isso que acontece. Conto com a sua compreensão de entender que nada aqui é absoluto e eu tô sim fazendo uma generalização para poder explorar esse assunto, tá bom? Inclusive você provavelmente conhece algum amigo ou parente que foi para os Estados Unidos, que fez uma grana anos atrás e que às vezes voltou para o Brasil ou que mandava dinheiro para o Brasil e foi comprando propriedade aqui e tal, e tem umas coisinhas, e hoje já veio ou tá planejando vir. Pessoas que já foram para o país com essa mentalidade. E tem bastante, sabe? Pessoas que focam muito no trabalho. E eu acho que delas se criou muito também aquela cultura de se achar que todo brasileiro que vai para os Estados Unidos vai para trabalhar manhã, tarde e noite. Porque o objetivo deles era puramente financeiro. Eles queriam juntar o máximo de dinheiro para poder resolver a vida, converter para o real e poder acalmar no Brasil, onde eles conheciam a cultura, aquela coisa toda, e podiam viver confortáveis a partir dali. E é curioso porque até hoje eu recebo nos comentários aqui no meu canal pessoas dizendo que mas eu prefiro o Brasil, porque nos Estados Unidos você só vive para trabalhar. O que não é bem uma realidade, embora tenha sido assim, uma decisão de muitas pessoas. Os americanos que eu conheço aqui, por exemplo, os caras 4 horas da tarde eles já terminaram e ou já estão em casa ou já estão chegando em casa. O que também é a realidade de vários brasileiros que escolhem não trabalhar igual doido para juntar o máximo de dinheiro possível e poder voltar ao Brasil. Lembra, tudo que eu falei que tem exceções, não vamos nos apegar à exceção, estou falando aqui sobre a maioria, vai. E quando eu olho para o perfil de brasileiros que hoje vêm para os Estados Unidos, a realidade ela já mudou bastante, tá? Hoje a gente tem um número de pessoas muito maior que vem para cá, que tem renda vindo do Brasil e que já consegue se manter com o dinheiro do Brasil, ou pelo menos pagar boa parte dos custos. Óbvio, né? Essa é uma realidade que se intensificou de 2022 para cá. Antigamente a questão do trabalho remoto ela praticamente não existia. E a ideia de você empreender à distância, por exemplo, era quase impossível. Mas hoje em dia é uma realidade muito mais presente na vida das pessoas. Então tem sim pessoas que têm empresa rodando no Brasil, ou que prestam serviço para alguma outra empresa que estão aqui nos Estados Unidos. E aí entra muito naquele conceito de mobilidade global, né? De você conseguir ter renda de um lugar, morar em outro. Isso facilita, inclusive, para que algumas pessoas venham não só mais estruturadas, mas mais seguras, entendendo que elas não precisam fazer o dinheiro no dia 1 e elas têm tempo para poder se ambientar e criar um networking, começar a ganhar grana nos Estados Unidos, porque elas têm um fluxo de renda vindo do Brasil que dá uma segurada nas contas, e preserva ali um pouco da reserva financeira delas. Aqui, por mais que ainda exista um monte de gente que vem para os Estados Unidos para poder fazer a vida, porque não está tendo tanto sucesso no Brasil, está barrando ali no custo do Brasil, que é muito imposto, pouca produtividade, poucas oportunidades, salários baixos, tem uma tonelada de pessoas, eu diria que é a maioria, que está vindo para poder construir a vida. Mas num percentual muito maior do que era no passado, você vê brasileiros hoje
que estão vindo já com grana. Pessoas que têm muito dinheiro guardado, que vêm para cá, comprar carrão, comprar casa. Isso é uma realidade muito mais presente. É extremamente comum você ver brasileiros de sucesso, brasileiros famosos, grandes empresários que vêm aqui para os Estados Unidos para poder se assentar aqui porque já tem a vida resolvida. Isso acontece hoje com uma frequência muito maior do que antigamente. Então eu diria que o público do brasileiro hoje ele é muito mais eclético. Tem tanto pessoas que vêm para construir quanto pessoas que já construíram. Mas eu vejo principalmente uma mudança de mentalidade do brasileiro que está vindo para cá. Se antigamente a preocupação era emprego, salário e ajuda de conhecido, hoje em dia as pessoas elas estão olhando para outras perspectivas, tanto aquelas que querem fazer a vida quanto aquelas que já vêm com a vida feita. E é sobre isso que eu quero falar. Se você está curtindo esse papo, então já se inscreve aqui no canal. Tem um linkzinho aqui, clica, ativa a notificação para você receber os próximos vídeos que eu vou lançar. Eu gosto muito desse assunto, porque eu vejo que os brasileiros de hoje em dia, independente deles serem classe baixa, média ou alta, eles já vêm com uma mentalidade mais de longo prazo. Então, onde que eu vou criar meus filhos? Que lugar que eu vou escolher para eles que eles consigam viver com liberdade, com segurança? Qual que é o clima desse local? Como que é o governo desse estado? Qual que é a visão política da população? Porque isso influencia o governador, o que influencia as leis e a cultura local. E naturalmente vai afetar o meu estilo de vida em algum nível. Então percebe que eles querem mais do que só um bom salário. Eles querem também, mas eles estão mais preocupados com se conectar com o lugar, com uma identidade. Queria até saber o que você pensa, você que está me assistindo. Comenta aqui embaixo, porque eu acho que a gente aprende muito enquanto comunidade e é legal poder ver e conhecer mais o pessoal que me acompanha, que me segue. Escreve aqui o que para vocês é importante quando você pensa em vir para os Estados Unidos. Então deixa seu ponto de vista aqui, me conta para onde que você pensa em ir, o que é importante para você e vamos bater um papo, eu quero conhecer um pouco melhor vocês, tá bom? Tem relação a essa questão do clima, se você for parar para ver, as pessoas no passado elas preferiam num percentual maior ir para lugares como Massachusetts, Nova York, New Jersey, que são estados lá para cima, muito mais frios. Por mais que tenham um custo de vida mais alto, eles ganham mais dinheiro também. Então era o brasileiro que vinha para cá passar perrengue, sofria lá na neve, mas conseguia trabalho, ganhava uma boa de uma grana e conseguia chegar nos seus objetivos o mais rápido possível. Hoje em dia, as pessoas elas já estão olhando mais para o clima. Tem gente que já, cara, frio eu não vou passar, neve é legal de visitar 3 dias, mais do que isso eu não vou não. O que neva 3 meses nesse lugar aqui, longe de mim. As pessoas elas já estão mais criteriosas e pensando mais no estilo de vida delas e às vezes menos abertas a fazer os sacrifícios que gerações anteriores fizeram. O que não é demérito nenhum, tá? É só uma questão de escolha, perfil. Eu vejo que hoje os Estados Unidos ele encaixa melhor com perfis de pessoas que no passado simplesmente não viriam para cá. Porque essa cultura que existia ela estava muito centrada naquilo tudo que eu falei. Mas que hoje, com as possibilidades atuais, elas estão mais abertas e acabam vindo para cá. O que é super incrível, né? Porque a gente vê uma população brasileira crescendo mais em outros lugares. A Flórida, por exemplo, cresceu drasticamente. A Califórnia sempre foi muito forte, continua sendo. O Texas tem crescido bastante. Porque as pessoas estão procurando lugares onde elas se sentem bem. Eu queria trazer aqui, então, 2 perspectivas. Estados pensando no clima, estados pensando na política e algumas dicas gerais para poder te ajudar a tomar essa decisão. Primeiro, em relação ao clima. Se para você a questão do clima for bem importante e você estiver querendo um lugar com um clima mais parecido com a maior parte do Brasil, onde você vai ter um calor mais presente, sol, sabe? Aqui tem 3 estados que se destacam. Flórida, Texas e Califórnia. São 3 lugares bem quentes. Se você quiser mais quente, ainda tem. Você pode ir para Arizona, mas eu não recomendo não, porque lá o bicho pega, mas pega mesmo. Mas Califórnia, Texas e Flórida são lugares que, do ponto de vista de clima, vão agradar as pessoas que gostam mais de calor. Agora, se você estiver pensando mais em frio, você gostar de neve, gosta desse negócio, você pode pensar em Nova York, New Jersey, que é coladinho, e Massachusetts, que também é bem perto. E percebe que nesses 6 lugares que eu falei, você vai encontrar comunidade brasileira e você vai encontrar climas muito diferentes. Então essa é uma perspectiva que pode te ajudar. Vamos pensar agora na perspectiva política. E aí eu vou falar para 2 principais grupos, tá? Conservadores, que são de direitas, e progressistas, que são de esquerda. O legal aqui nos Estados Unidos é que os estados eles têm muito poder sobre as leis locais. Isso dá a eles uma possibilidade de criar culturas muito regionais, que no Brasil é muito difícil. No Brasil vem uma canetada de cima e o Brasil inteiro vai seguir. Nos Estados Unidos, vários e vários assuntos, eles são segregados de acordo com cada estado. Cada um tem a liberdade de escolher suas próprias leis. E aqui vale para temas que normalmente são bem polêmicos. Questão de defesa pessoal, você sabe do que eu estou falando. Questão de acesso a certas coisas recreativas, que eu espero que você me entenda também. Pode ter criança vendo, não quero trazer um vocabulário inadequado, mas tem estados que pode, outros que não.
Questão de religião, tem estados que são mais abertos, estados onde você vai encontrar menos isso. Então, o impacto da escolha do estado por causa da política na cultura, talvez seja assim, é muito grande, mas talvez seja uma relação de duas vias, né? A cultura seleciona o político e o político reforça a cultura. E você tem alguns lugares muito, muito, muito fechadinhos ali e muito característicos, onde pessoas que concordam com aquela ideologia vão ser muito mais felizes do que pessoas que não concordam. Tem uma outra perspectiva, que é a Cris, mas dentro do estado você tem vários condados, e os condados também têm liberdade de escolher algumas leis locais. Sim, isso é verdade. Naturalmente, eles não podem escolher tudo, várias coisas vêm no nível estadual e outras no nível federal, mas o condado seria como se fosse um município, não é bem, mas só para você entender a referência. Então, por exemplo, se você for pensar em Orlando, Orlando é Orange County, que é como se fosse o condado da laranja, né? E o condado, ele tem algumas liberdades de escolher algumas coisas internas também, tá? Mas não vamos falar de condado, porque senão a gente fica aqui até amanhã, vamos pensar em estado, que já vai dar um bom direcionamento, mas saiba que, mesmo num estado, por exemplo, muito progressista, como a Califórnia, você encontra lugares no interior onde condados são conservadores, super conservadores, mas que ainda vivem sob o guarda-chuva de várias leis estaduais que afetam a vida deles e que têm um viés político que eles não concordam, beleza? Vamos pensar então primeiro nos conservadores. Você tem a Flórida se destacando absurdamente. A Flórida já foi um swing state, que é um estado que vota em um partido, depois no outro, depois de um, depois de outro, fica variando ali. Não necessariamente nessa ordem, mas a Flórida se consolidou demais como um estado conservador, principalmente desde que o governador DeSantis ele foi para o estado. O percentual de conservadores registrados é absurdo, o fluxo de pessoas de outros estados se mudando para a Flórida por estarem concordando com as políticas do atual governador, que tem feito um trabalho, na perspectiva conservadora, muito, muito positivo no estado, é muito grande. Então ele é um estado muito alinhado com uma política conservadora, o que não significa, lembra da história do condado, que você não encontre vários lugares que sejam de esquerda. Vou trazer um exemplo prático para você entender. Você teve na Flórida o Trump ganhando com muita força na última eleição, mas no Orange County, que é o condado onde fica Orlando, Kamala Harris, que era a concorrente do Trump, ela ganhou. E não ganhou fraco não, ela ganhou com 56% dos votos. Então, via de regra, cidades grandes tendem a votar mais no progressista e cidades de interior tendem a votar mais no conservador, mesmo em estados que são conservadores ou estados que são progressistas. E aí a questão ela acaba se baseando muito mais no o quão grande é a população das grandes cidades que tendem a votar mais na esquerda. Bom, acho que deu para entender bem essa dinâmica. Então, Flórida continua sendo muito conservadora e se intensificando, porque esse voto do Trump ele cresceu, se não me engano, bastante em relação à última eleição. Quando você vai para o Texas, você também encontra uma cultura muito conservadora, embora nas eleições os progressistas, a esquerda, eles vêm ganhando voto. Isso porque o Texas ele tem 3 grandes cidades que atraíram grandes empresas que têm uma cultura tradicional diferente do estado, da cultura mais conservadora americana. Atrai muita gente porque tem muito emprego. Então é um estado muito conservador, mas que vem perdendo peso conservador, mas continua sendo, deve ser por muitos anos ainda. Você tem Montana também. Muita gente que vê no Instagram deve acompanhar, e tem muito vídeo legal de Montana, o cowboy, aquela coisa toda. É um estado muito legal, muito grande, e que é extremamente conservador, mas extremamente conservador. Pode ser uma alternativa para você que está pensando. Mas aí você tem que entender que você vai ter que viver o clima lá com muita intensidade, porque lá é frio. E agora eu vou trazer 3 estados bem alinhados à cultura mais progressista. Começando pela Califórnia, que eu já falei. Califórnia é super de esquerda. Para você ter uma noção em relação à Califórnia, na última eleição, o Trump, ele, embora seja um estado muito de esquerda, muito progressista, que é o nome que a gente usa no Brasil, nos Estados Unidos eles usam liberal, né? Ele conseguiu virar 10 condados, ou seja, conseguiu melhorar o desempenho em uma parte do estado. Mas Califórnia, para quem gosta de cultura progressista e de ter um alinhamento político com a esquerda, cara, você vai se fazer lá. É um estado que realmente respira a cultura de esquerda totalmente, em tudo quanto é âmbito possível e imaginário, com exceção de alguns condados que ainda tentam restringir algumas políticas ali no âmbito interno dentro do que eles podem, mas o estado tem muita vez. Isso vale também para Nova York. Estado super, super de esquerda. Na última eleição o Trump ele cresceu bastante, foram mais de 300 mil votos a mais. Significa que o Trump ele ganhou 6% a mais de votos do que na eleição anterior, mas ainda é um estado completamente de esquerda. Quando você pensa em todos os âmbitos, de governador, congressistas de maneira geral, assim, é muito mais de esquerda. Então, se você se identifica, na Nova York você vai encontrar muita coisa alinhada com o teu perfil. A mesma coisa vale para Massachusetts e para New Jersey,
que são estados que ficam muito próximos ali a Nova York. Nos dois você vai ver uma política muito mais de esquerda, que se você gostar, pode ser uma boa alternativa para você. Agora, a gente tem 2025, então assim, é muito fácil de você pesquisar essas coisas hoje. Tem dado para tudo quanto é lado. Use inteligência artificial, pergunta, pesquisa, vai em sites, vê estatística, identifica o que é importante para você, tenta fazer uma análise de dados para poder te trazer alternativas e te mostrar bons caminhos, mas reflete sobre isso. A política ela vai influenciar muito na sua vida, o clima vai influenciar muito na sua vida. Eu acho que esses são dois pontos que têm direcionado muito mais o brasileiro de 2025 do que o brasileiro se preocupava com isso em 1990, 1980. Vai. Agora, eu só pincelei dois assuntos aqui que eles podem ser muito mais profundos, né? Depende de que área você trabalha ou quer trabalhar, qual é a sua religião e se ter uma vida religiosa é importante para você. Se você quer fazer homeschooling, se para você pagar menos imposto é importante. Enfim, tem N coisas que vão influenciar isso daqui, então vai a fundo nesse assunto, porque isso é um assunto quase infinito. Embora você não tenha garantia de nada, tem formas de você tomar boas decisões hoje em dia. Você consegue hoje em dia tomar uma decisão bem assertiva para que aumente a chance de que a sua família ela se identifique com os Estados Unidos, com a cultura local, com o estilo de vida que está tendo e consiga viver mais feliz no país. Eu acho que tudo se resume a isso, a você ter uma vida melhor nos Estados Unidos, mais alinhado com o que você busca. Inclusive, se você estiver querendo tirar o seu visto americano, eu consigo te ajudar porque eu sou dono de uma empresa chamada Move Vistos, a melhor empresa em aprovação de vistos do Brasil. E nós somos muito especialistas em usar a estatística dos clientes anteriores para ajudar os nossos clientes futuros. Isso pode te ajudar em vários âmbitos, tanto do ponto de vista de turismo, quanto de estudante também. Porque a gente tem visto não só onde que as pessoas estão indo, que tem aprovado mais na aplicação de visto, mas também onde que elas estão indo, que tem gerado melhores experiências para elas. Pessoas que vão fazer turismo, onde que elas gostam de ir, onde que elas relatam ter se apaixonado mais pelo lugar e curtido mais a viagem. Pessoas que vêm estudar inglês, onde que elas conseguem desenvolver mais a língua. Pessoas que vêm fazer graduação ou pós-graduação e conseguem trabalhar legalmente em empresas americanas enquanto estudam. Para que lugares que elas foram, quão legal está sendo o curso para elas, o quão fácil foi elas conseguirem trabalho e quais que pagaram os maiores salários. A gente consegue trazer tudo isso dos clientes anteriores para pegar os nossos novos clientes que estão em mentoria e direcionar eles para uma experiência melhor, que tem um maior índice de aprovação. Então, para você que está querendo viver uma experiência que não é uma experiência imigratória, mas que eventualmente pode te fazer morar nos Estados Unidos durante alguns anos, como em cursos de graduação em pós, aqui na descrição tem um link, é só você clicar e preencher o formulário que a gente consegue te ajudar, tá bem? E eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se eu tiver esquecido algum ponto, comenta aqui embaixo, fala, Cris, você esqueceu de tal e tal assunto que eu acho que vale a pena ter falado. Esse é um vídeo mais introdutório. Inclusive, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre a questão de desastres naturais, que eles compõem um pouco esse assunto. Eu acho que vai ser bem legal de você acompanhar, então se inscreve para você não perder. Esse é um assunto que é muito mais presente nos Estados Unidos do que no Brasil. Vai por mim, tá? Não tem muito para onde você fugir, você vai ter que lidar com a questão do clima com muito mais intensidade do que é no Brasil. Então é isso, e aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que eu julgo o melhor dos que eu fiz até agora, que ele vai te ajudar a decidir se realmente os Estados Unidos é para você. Por mais que você já possa estar com a decisão tomada, assiste esse vídeo porque ele vai te fazer refletir de uma forma muito mais completa e tomar uma decisão muito mais assertiva que no futuro, dentro do país, vai fazer com que você e a sua família tenham muito mais propriedade para poder lidar com os momentos de dificuldade. Então clica aqui e assiste que esse vídeo está incrível e eu tenho certeza de que ele vai te ajudar, tá bom? Então é isso, eu sou o Cris, um abraço e até mais.